Olá, igreja. Mais uma vez, é meu privilégio compartilhar com vocês o que eu creio que Deus está querendo dizer durante esse tempo. Tenho certeza que nas últimas semanas você tem ouvido a palavra sendo pregada nesse sentido, mas eu creio que Deus tem mais para nós. E Ele quer que recebamos essa palavra nessa estação durante esse tempo. Como você sabe, o mundo inteiro está em uma recessão global e vai piorar ao passar do tempo. Mas lembre-se que nós somos pessoas que estão no mundo, mas não somos do mundo. Temos um pai que cuida de nós, e se ele cuida dos pardais e nenhum deles cai sem o seu consentimento, quanto mais ele cuidará de você. Então descansamos no amor do pai e aprendemos com ele como prosperar, mesmo em tempos de fome. Se olhar nas escrituras, toda vez que tinha uma fome, é um tempo em que Deus, o que ele tem para aquele momento, seja com Abraão, Isaque ou José, eles ganham destaque. O povo de Deus vai ganhar destaque durante esse tempo, seja no seu trabalho, seja nas suas empresas ou no seu ministério. Eles vão se destacar durante os tempos de fome. Não vai ser durante um tempo de prosperidade. Quando falo de tempos de prosperidade e fome, eu falo sobre os tempos do mundo. É durante tempos de fome no mundo que o povo de Deus começa a brilhar. Porque demonstramos a luz de Deus, não no meio da luz, mas no meio da escuridão. Demonstramos a capacidade e poder de Deus de fornecer, de prover durante os tempos de fome, durante tempos de escassez. Existe algo interessante sobre a fome. Você descobre que o povo de Deus, durante o tempo de fome, Deus lhes dá sabedoria para aquela fome. Em diferentes casos, diferentes fomes, você descobre que Deus deu sabedoria para José, para ele saber como agir durante aquele tempo. Ele recomendou que Faraó nomeasse um homem com sabedoria para lidar com a fome que viria. Ele não recomendou a si mesmo, mas indiretamente ele fez isso, porque Faraó disse: Como encontraríamos outra pessoa que tem essa sabedoria que você tem? E ele nomeou José para ser o seu braço direito. Foi assim que José foi promovido. Essa foi a sabedoria que Deus deu a José durante o tempo de fome. Durante o tempo de Abraão, Deus disse a Abraão para ser honesto. Quando mentiu sobre sua esposa, ele chegou a um ponto onde ele teve que confessar e confessou. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez quando saiu do Egito foi construir um altar ao Senhor. Ou seja, ele priorizou o seu relacionamento com o Senhor. E Deus disse: Volte para onde se perdeu. Você foi para o Egito, agora volte para o lugar que você construiu o altar pela primeira vez. E a Bíblia diz que ele construiu o altar entre Ai e Betel. E foi para ali que ele voltou. Ele se lembrou onde ele tinha caído. Onde caiu por causa da sua incredulidade e falta de fé. Então, para Abraão foi voltar para onde ele estava, para onde ele caiu. No caso de Isaque, a Bíblia diz que houve fome nos tempos de Isaque, assim como a primeira fome durante os tempos de Abraão. Muitos anos tinham se passado. Isaque já era um adulto. Quando Abraão foi para o Egito durante aquela fome, Isaque não existia. Mas muitos anos se passaram e Isaque estava enfrentando uma fome. Mas novamente há sabedoria, uma sabedoria específica que Deus deu para Isaque, e foi para ele plantar, foi para ele semear durante o tempo de fome. Se você olhasse para a terra naquela época, e a Bíblia diz que foi como nos dias de Abraão, se olhar para essa fome, vai ver que a fome foi severa. E durante uma fome severa, a terra fica assim. Agora imagine esse tipo de solo, e Deus te diz: semeie nesse solo. Você sabe que tem que fazer por fé? Não pode fazer pela vista? Pela vista está tudo seco, árido. Se olhar no natural, você pensa que nada vai crescer nessa terra. E esse é o desafio que está diante do povo de Deus. Quando Deus diz para semearmos no Evangelho, não é como um investimento que eles podem ver no futuro algum tipo de retorno. Vão receber dividendos, vão ter um ativo e vão receber os lucros. Mas é algo que aparentemente, no natural, é seco. E essa é a área que Deus diz para semearmos. A Bíblia não diz que
Onde está o seu coração, ali estará o seu dinheiro, o seu tesouro. É o oposto. A Bíblia diz: onde está o seu dinheiro, onde está o seu tesouro, ali estará seu coração. Ou seja, onde você coloca a sua semente, o seu dinheiro, o seu coração vai seguir. Se semear no Evangelho, seu coração estará no Evangelho. Amém? É assim que muda a direção do seu coração. As pessoas tentam virar as coisas ao contrário e dizem: as pessoas colocam seu dinheiro onde está seu coração. Não, é o oposto. Seu coração vai seguir onde seu dinheiro vai. E se você coloca o seu dinheiro no Evangelho, mesmo sem ter uma visão da importância dele, de como o Evangelho pode transformar as vidas, mas você começa pela fé, olhando para o Evangelho como algo seco, e você apenas semeia, você começa a colher os dividendos, assim como Isaac. E foi isso que aconteceu com Isaac. A Bíblia diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, não outro ano, no mesmo ano da fome, recolheu 100 por 1. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Mais uma vez, ele prosperou e ficou riquíssimo. Então existe 30, 60 e 100 por 1 de crescimento na prosperidade. Ele primeiro começou a prosperar, foi o início, tudo no mesmo ano, e continuou prosperando, até se tornar riquíssimo. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. E é claro que isso causou inveja nos filisteus, e a Bíblia diz que ele possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então não pense que o mundo não vai te criticar ou falar mal de você se você prosperar do jeito de Deus. Eles vão vir contra o ensinamento sobre a prosperidade e dizer que a Bíblia não ensina isso. A nova era pode ensinar, o mundo pode ensinar, esse povo pode prosperar, mas não o povo de Deus. Existe um ditado que diz: pobre como um rato de igreja. Por que um rato de igreja? Não, amigo, se você estudar a Bíblia, olhe para esses versículos. Isaac semeou na terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1. E ele prosperou, e a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Por que você acha que o Espírito Santo colocou isso aí? Para ficarmos desencorajados de semear e dar, e não acreditarmos em uma colheita? Tem pessoas que dizem que nós damos para recebermos. Você está semeando porque você quer uma colheita? Sim! É isso que a Bíblia nos encoraja a crer. É por isso que essa história está ali. A Bíblia diz que Isaac semeou no ano da fome, em uma terra seca e árida, e ele colheu. E Deus colocou na Bíblia. Se ele não quisesse encorajar, por que colocaria ali? O que aconteceu com Isaac depois que semeou? E Deus entra em detalhes na Bíblia, que ele começou a prosperar e continuou prosperando e se tornou riquíssimo. Porque Jesus disse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Observe a frase, é específica. Tem detalhes, até o processo. Como vai voltar para você? Por que Jesus disse isso? Se ele não quisesse que esperássemos um retorno, se ele não quisesse que acreditássemos na colheita, por que ele falou tudo isso? Que esse seria o resultado da nossa doação. A colheita da nossa doação. Ele poderia ter dito: dê em nome do Senhor. Dê com a intenção de abençoar os outros. Poderia ter dito isso? Não, ele queria nos encorajar. Ele quer que acreditemos que quando damos, vamos colher. Amém? Será dado de volta para nós. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O ensinamento da prosperidade na Bíblia não é algo que Deus está tentando nos dizer que não é da sua vontade prosperarmos. E que ser pobre é ser humilde, pobreza é santidade. Você não encontra isso na Bíblia, não encontra na vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Até os heróis da fé, a Bíblia diz que todos eles prosperaram em seus próprios campos. Se fosse um rei que andava com o Senhor, começavam a prosperar. Existe um verso sobre um dos reis de Judá. Preste atenção, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Viu isso?
Buscar ao Senhor e a prosperidade andam juntos. Então, filho de Deus, Deus quer te encorajar. Deus quer que você prospere. A razão pela qual isso é um fardo, se posso dizer isso para mim, um fardo que eu quero dispensar, não é um fardo pesado. Recentemente, Deus me pegou e falou o seguinte: é hora de você pregar isso em seu contexto bíblico. Amém? É claro que existe o extremo, quando falam sobre prosperidade, é sempre sobre receber e bênçãos, bênçãos para uma pessoa ou um grupo de pessoas, e não ter uma visão para o evangelho, é tudo sobre mim, meu, é sobre posses e mais posses. Essa não é a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus é te prosperar, em primeiro lugar, em sua caminhada com Ele, em sua vida com Ele, amém? E é isso que acontece quando você se torna justo pelo sangue de Jesus, amém? Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, amém? Somos justos e essa é a maior prosperidade. E com essa justiça vem todas as bênçãos do justo. A Bíblia diz sobre a cabeça do justo há bênçãos. Esse é você, esse sou eu. Podemos receber essas bênçãos. Amém? Então a Bíblia fala sobre as crianças. Mas a geração são as nossas gerações, os nossos filhos. A geração dos justos é livre. Podemos tomar posse. É nosso agora. Quando oramos, podemos saber no interior que Deus está ouvindo e nossas orações valem muito. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E você é justo. Eu sou justo. Amém? A Bíblia diz em Provérbios: mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Quem é esse justo? Você e eu. Nós somos os justos. Isso está na Bíblia? Sim, está em Provérbios. Capítulo 13, 22, está ali. Por que Deus nos encoraja? O que está dizendo para nós? Que está acontecendo uma transferência. A riqueza do pecador, o pecador tem a tarefa de acumular e trabalhar duro e fazer tudo o que pode para obter riqueza, e diz que essa riqueza é armazenada para os justos. Será que só existe um versículo na Bíblia que diz que a riqueza do pecador vai para o justo? Não. Tem outros versos, como em Eclesiastes. A Bíblia diz exatamente o que eu disse. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Que homem é esse? É um homem justo. Deus dá a ele sabedoria, conhecimento e prazer. Mas ao pecador, o que Deus dá? Ele dá o trabalho para que ele ajunte e amontoe. Quando você vê um pecador trabalhando e eles acumularem muita riqueza, não tenha inveja, não tenha ciúme deles. Saiba que estão acumulando para você. Amém? Uma transferência vai acontecer. E veremos daqui a pouco quando essa transferência vai acontecer. Mas para o pecador, Deus dá o trabalho de ajuntar e amontoar. E diz assim: a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. No que diz respeito ao pecador, tudo o que ele faz, todo o seu trabalho duro, não dá em nada. Amém? Porque uma transferência vai acontecer. Isso já aconteceu antes? Sim. Você se lembra em Êxodo 12? Na noite da Páscoa, a Bíblia diz que aconteceu uma transferência. Anos de escravidão, debaixo dos feitores de obras do Egito, por cerca de 400 anos. O povo de Deus foi aflito. E a Bíblia diz que na noite da Páscoa isso aconteceu. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor. O que Deus deu ao povo? Isso é importante. Fez que seu povo encontrasse favor. Foi por isso que os egípcios deram para eles objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Porque o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Não existe injustiça aqui, irmãos. Por 400 anos, o povo de Israel foi afligido pelos egípcios. Isso era o pagamento atrasado, mais juros de todos esses anos trabalhando escravizados, construindo os monumentos e estátuas, certo? Debaixo dos chicotes dos capatazes.
e agora estão recebendo seu pagamento com juros. Então não existe injustiça aqui, irmãos. Na verdade, Deus sempre se certifica que, no final, tudo será restaurado para você. Quem é você aqui? O justo. E você, meu amigo, é a justiça de Deus em Cristo. Na verdade, este não foi um incidente simples que aconteceu por acaso. Deus profetizou especificamente que seu povo sairia do Egito com riqueza, com grandes posses. Você se lembra que 400 anos antes da escravidão no Egito, Deus apareceu a Abraão. Abraão viveu antes do cativeiro no Egito, certo? E Abraão teve um sonho da parte de Deus. E foi isso que Deus disse a ele. Disse assim: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Imagina todos esses anos de trabalho forçado, sem pagamento. 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. Depois, filho de Deus, existe sempre um depois que vem para você. Amém. Creia em Deus. Eu creio que vai acontecer no fim dos tempos, porque a história do Êxodo não foi no início das pragas, não foi no meio das pragas, foi depois da última praga, foi no fim dos tempos que essa transferência de riqueza aconteceu. Aleluia! Amém. Você está pronto? Se não pregarmos, o coração do povo não vai se abrir. Amém. Deus vai fazer de forma justa. Deus faz tudo com retidão e justiça, ok? Deixa eu terminar a história. Deus falou para Abraão, neste sonho, e depois sairão com grandes riquezas. Se Deus não quisesse que eles saíssem com grande riqueza, por que ele falaria isso? Como se fosse algo importante, porque só existem algumas coisas importantes a dizer. Quando Deus aparecia, ele não dava um discurso longo. Suas palavras eram medidas e geralmente eram curtas. Uma profecia curta. Observe que Deus poderia ter dito: e depois sairão com alegria, ou qualquer outra coisa. Não, ele disse: depois sairão com grandes riquezas. Por que Deus disse isso? E acabamos de ver o cumprimento disso. Em Êxodo 12. Naquela noite, a Bíblia diz: e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Meus irmãos e irmãs em Cristo, se está sofrendo, de alguma forma, durante essa fome, com escassez ou falta em qualquer área ou uma dívida, não sabe como vai pagar as suas dívidas, em primeiro lugar, libere essa fé no seu coração para ver um Deus que deseja te prosperar. Por causa dos ensinamentos que ouvimos, que são tão proeminentes nas redes sociais, no YouTube, nos aplicativos, e todas as vezes que as pessoas falam sobre isso, é sempre de uma forma negativa. Ensinamentos sobre o dízimo, e você ouve frases como evangelho de saúde e riqueza, e eu concordo que existem ensinamentos extremos sobre isso, onde é tudo sobre ganância, é tudo sobre cobiça, é tudo sobre o amor ao dinheiro. Eu não estou me referindo a isso. Eu não falo sobre prosperidade para benefício próprio. Eu não falo de prosperidade para você e para sua família somente. Não, mas falo sobre prosperidade com propósito. Falamos de Abraão agora como um exemplo de como Deus o abençoou. Quando Deus o chamou, ele disse: e te abençoarei. Sê tu uma bênção. O que isso quer dizer? Vou te abençoar para que você seja um canal, para ser uma bênção. E é claro que sabemos que o grande plano de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo, porque em tua semente serão benditas todas as nações da terra. É através do Evangelho. E Paulo fala em Gálatas e Romanos sobre esse verso. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então Deus nos abençoa, até financeiramente, com grandes riquezas, em suas próprias palavras, para que podemos canalizar essas coisas, amém, para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Então vemos que Deus profetizou isso 400 anos antes de saírem do Egito, que eles sairiam com grandes riquezas. A palavra diz que naquela noite, em Êxodo 12, quando eles saíram,
Eles pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro. Observe que eram itens preciosos. Amém? Metais que eles pediram e também peças de roupa. Para que propósito? Tem um propósito para essa prosperidade. Sim, quando saíram naquela noite, eles estavam cobertos de ouro, prata, materiais preciosos, com o propósito de construir a casa de Deus. Amém? Desde o início, 400 anos antes, Deus profetizou. Deus já tinha isso em mente, que ele prosperaria o seu povo com um propósito. E o propósito sempre tem a ver com a sua casa. Hoje, a sua casa é a igreja de Jesus Cristo. E é para aí que os nossos dízimos vão. É aí que a nossa semente é semeada, no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E às vezes sentimos que esse solo é um solo seco e procuramos as últimas ideias mais inovadoras para ganhar dinheiro. Mas essas tendências vêm e vão. Amém? Vai ganhar dinheiro por um tempo, mas vai perder muito no processo. Mas o caminho de Deus, quando Ele te abençoa e te prospera, a bênção do Senhor é que enriquece. E Ele não acrescenta dores. E a palavra dores ali significa trabalho doloroso. Ele não acrescenta trabalho doloroso. Ao contrário de outras coisas. Você pode ou não prosperar financeiramente. Sim, você pode ter uma casa maior agora, ou talvez você tenha mais um carro, certo? Mas o que você sacrificou para ter tudo isso? Somente nessa área, dinheiro. A prosperidade de Deus é mais do que dinheiro. Então vemos que Deus prosperou o seu povo no fim dos tempos. O fim dos tempos, para eles, foram os últimos dias no Egito. Mas para nós, os nossos últimos dias no mundo vai acontecer no fim dos tempos. Perceba onde a transferência ocorreu. Como acabei de dizer, não aconteceu no início das pragas, nem no meio das pragas, mas na última das 10 pragas, depois da última. E nós acreditamos que somos a geração que vai ver o retorno de Jesus Cristo. Estamos vendo os sinais, uma pandemia global, uma recessão global. Esse tipo de coisa, fomes, pragas, aconteceram no decorrer da história. Mas em uma escala global, uma atrás da outra, não. E outra coisa é que a Bíblia fala de guerras e rumores de guerras, e agora estamos vendo grandes potências como a Rússia entrarem no jogo. Guerras e rumores de guerras. Ameaças de guerras, certo? Como a China e a Coreia do Norte. Nós somos essa geração, irmãos. E antes que o pior aconteça, a Bíblia diz que Jesus voltará. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então nós vemos que isso vai acontecer no fim dos tempos. E sabemos que no livro de Eclesiastes diz assim: o que foi, isso é o que há de ser. O princípio de Deus é assim: o que vem no Antigo Testamento te dá sabedoria para ver o que Deus está fazendo no fim dos tempos, os dias que vivemos. E a Bíblia diz, em outro lugar, em Coríntios, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras para nós, nos últimos dias, no fim dos tempos, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós vivemos nesses dias, mas extraímos sabedoria da palavra de Deus no Antigo Testamento. Amém? E isso está escrito de tal forma que é tão contemporâneo, tão atual. Amém? Para nós. Algumas pessoas olham para a Bíblia e pensam que é um livro antigo, com histórias antigas. Não! Quando o Espírito Santo fala com você através da palavra do Antigo Testamento, ele te dá uma palavra atual sobre o que deve fazer. Como os filhos de Issacar. Eles eram destros na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. Amém? Então eu creio que Deus está levantando filhos de Issacar para interpretarem os tempos em que estamos e para liberar sua fé para acreditar que essa transferência de riqueza vai acontecer com você. Mas veja, eu creio que quando Deus encontra pessoas que ele pode confiar com essa riqueza. Agora, se você tem medo da palavra riqueza, eu posso usar também a palavra provisão, se faz você se sentir melhor, mas a Bíblia diz riqueza. Então, quando a Bíblia fala da riqueza do pecador, eu não acho que fala de riqueza espiritual, certo? A riqueza que eu estou me referindo a essa. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Amém? Deus está dizendo que essa riqueza virá para suas mãos
virá para você. É por isso que tem que ouvir ensinamentos sobre isso para acreditar e estar aberto para receber. Amém? Porque se não ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E você vê que na Bíblia, que antes de Deus fazer algo, ele manda um profeta. Ele envia um porta-voz. E essa pessoa proclama a palavra de Deus para liberar a fé do povo. E depois vem a palavra acontecer. Amém? E é claro que se recusarmos ouvir a palavra, se disser, eu só acredito que vai acontecer comigo, você não vai ter a fé para poder receber, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então não importa, filho de Deus, se você acredita que Deus deseja te prosperar ou você crê que isso não faz parte dos planos de Deus. Se não acredita que Deus pode te prosperar, você não vai receber essa parte da bênção. Assim como em tudo na vida cristã, como recebe a salvação? Ouvindo a palavra sobre salvação. Alguém falou com você, ou você ouviu através de uma forma ou outra a mensagem, o evangelho, a palavra de Deus? Então você ouviu a palavra do evangelho e recebeu a salvação porque você ouviu. A fé vem pelo ouvir e da mesma forma a cura. Como você recebe a cura? Através da palavra. Às vezes pensamos que é só impor as mãos que as pessoas recebem. E quando elas não recebem, isso quer dizer que nós temos que sentar com elas e mostrar, através da palavra, como Jesus tomou as nossas doenças, para que eles vejam. E você ora que eles tenham uma revelação pessoal das Escrituras. Amém? Aí a fé vem e eles conseguem receber. A mesma coisa nessa transferência de riqueza no fim dos tempos. Temos que acreditar que Deus quer que tenhamos isso. Amém? Deus vai fazer de tal forma, de uma forma justa. Deus não vai fazer essa transferência de uma forma injusta. Você não pode sair e roubar a riqueza do pecador. Amém? E não vai trapacear para conseguir a riqueza do pecador. Não pode manipular. Não, vai ser feito assim como foi feito com o povo de Israel. O Senhor deu graça. Então vemos a chave aí, é a graça. Uma coisa triste é que eu sinto que existe uma nova geração que olha para o favor e pensam: essa mensagem da graça são alguns pregadores tentando as pessoas se sentirem bem. Não, amigo. A graça de Deus é um ensino válido e central da Bíblia. A palavra favor quer dizer graça, porque graça é favor imerecido. Ser cheio de graça quer dizer ser cheio de favor. Amém? E a palavra diz claramente, em Êxodo 12, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios. Essa é a chave. Quando Deus te dá graça com o seu chefe, amém? É quando a promoção acontece, um aumento no seu salário. Isso acontece, amém? Quando Deus te dá favor aos olhos dos seus clientes, eles querem fazer negócio com você, ao invés de outra pessoa. Talvez eles tenham mais experiência, talvez ofereçam mais, mas de alguma forma os clientes vêm até você. Eles gostam e confiam em você. E muitos negócios são feitos assim. Quando alguém tem confiança em outra pessoa, eles querem fazer negócios com ela. Isso se chama favor. Deus pode te dar isso, apesar da sua experiência, apesar do seu diploma ou das suas realizações. Não depende dessas coisas, mas é o Senhor que dá favor. Então busque no Senhor favor. Busque no Senhor graça. Nós costumávamos, até comigo, quando eu era jovem e comecei na vida, eu não tinha muita coisa. Mas eu confiei em Deus, que Ele iria me dar favor em todas as situações. Poderia te contar muitas histórias, até mesmo durante o período que eu passei no exército, como Deus me deu favor com meus superiores, com os meus comandantes imediatos, e como portas se abriram para mim, e privilégios que não eram dados aos outros foram dados para mim. É o favor de Deus. Eu aprendi através dos anos que você pode depender do favor de Deus. Ah, mas eu não mereço o favor de Deus. Não, amigo. Graça é favor imerecido. Quanto menos merecedor você é, mais se qualifica. Amém? Tudo o que tem que fazer é receber. Deus quer que você receba favor. Receba favor hoje. Amém? Também vemos na vida de José. A Bíblia diz que José achou graça aos olhos de, primeiramente, Potifar e depois aos olhos de Faraó. Deus deu a ele favor e era algo que Deus deu, Deus impartiu e ele foi promovido. Com cada favor que Deus deu a José, ele foi promovido.
No caso de Potifar, ele era um escravo, quando Deus deu a ele favor. E a Bíblia diz que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo o que fazia, Deus prosperava. Tudo em suas mãos. Tanto que Potifar colocou tudo nas mãos dele. Pense nisso, Potifar, como muitos empregadores, estão em uma posição de nos promover, ok? E muitos deles não são crentes. Eu assumo que você provavelmente trabalha para um chefe que não é crente. Se ele for crente, você pode falar com ele, mas no caso de José, Potifar não era crente. Mas a Bíblia diz: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Ele viu que o Senhor estava com José e que José prosperava em tudo que ele tocava por causa do Senhor. Como você acha que isso chegou a Potifar? Ele observou com seus próprios olhos. Ele via tudo que José fazia, seja plantar, e acabou se tornando uma grande colheita naquele ano. A maneira que ele estava lidando com um grupo de servos que se tornaram motivados por causa do seu comando. Seja o que for, nós vemos José prosperando. E era evidente para um ímpio. Ele viu alguém que não acredita em Deus, seguia pela vista. Então, o que acontece é que quando Deus te dá favor, o mundo vai ver, seu chefe vai ver, os seus clientes vão ver, as pessoas debaixo do seu ministério e até mesmo pecadores vão ver. Muitas das vezes, isso é um fator esquecido na pregação do Evangelho de Jesus. Pecadores querem ouvir alguém que tenha favor em suas vidas. Eles ouvem alguém assim como Billy Graham, que tinha tanto favor de Deus, que eles estavam dispostos a passar 1 hora em um estádio escutando. Convidados de alguém, mas tinha algo a respeito do Billy Graham, que os atraiu para quererem passar esse tempo que poderiam gastar em outro lugar, por causa do favor. E se você é um ministro do Evangelho, creia em Deus por isso, porque é uma parte vital para conseguir alcançar as pessoas. Amém? Porque quando você tem favor, você prospera. O mundo vai ver e o mundo sabe. O mundo quer ser associado com vencedores. Amém? Quando verem Deus em você. O mundo tem uma certa ideia de Deus que é um Deus exigente, exige coisas de nós que não podemos cumprir. É a ideia que eles têm. Deus só está esperando para me castigar, que é um Deus severo. Eles veem um Deus crítico, não veem um Deus de bondade, de amor. Um Deus que deu o seu próprio filho para você ser salvo. Não veem isso. Não veem Deus assim. Se o mundo vesse Deus dessa forma, os levaria ao arrependimento. Não, eles veem um Deus irado. Às vezes somos culpados disso porque apresentamos um Deus irado. Não, meu amigo. Não. Toda a ira de Deus foi exausta na cruz de Jesus Cristo, quando ele carregou nossos pecados. É por isso que em Isaías 54, depois do capítulo 53 da obra redentora de Jesus, em Isaías 54 diz: assim jurei que não mirarei mais contra ti. Amém? Nós podemos acreditar nisso. Deus levantou sua mão em juramento que ele não se iraria mais conosco. Deus não precisa jurar, porque somente a sua palavra é suficiente. Mas Deus jurou: pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti. Uau! Que juramento! Por causa do que Jesus fez. Mas muitos crentes não estão vivendo em Isaías 54, depois da cruz. Eles ainda têm a ideia que Deus está com raiva, que Deus quer tirar as coisas deles, que quer medir a sua santidade, certo? Tirar coisas de você. Não, amigo. Se Deus quer que você largue algo, é porque Ele tem algo melhor para a sua vida. E esse algo a mais não é somente para você e somente para você desfrutar. Tem um verso que diz: mas Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Mas lembre-se que o seu propósito é que você seja uma bênção. Te abençoarei, a bênção original de Abraão, e abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Amém? E tudo aquilo que foi roubado de você, você vai recuperar com juros. Como o povo de Israel que saiu do Egito, no fim dos tempos,
e saíram com grandes riquezas. Veja, qual foi o propósito dessa riqueza? Deus queria que fossem mordomos do dinheiro, para construírem a sua casa. No deserto, Moisés fez um chamado: e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, e roupas também, tragam isso. E a Bíblia diz que trouxeram a Moisés a tal ponto que ele teve que mandar parar. Já é mais do que suficiente. Existia uma generosidade. Algo interessante na Bíblia é que a Bíblia diz que sabedoria e generosidade andam juntas. Generosidade, um coração generoso, andam juntos. A Bíblia diz a quem o coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente impeliu. E trouxeram a oferta. Aqueles com sabedoria fizeram isso para o tabernáculo. Aqueles a quem o coração tinha sabedoria. Aqueles cujos corações tinham sabedoria. E todas as mulheres sábias fiavam com as mãos, com os dedos, amém? Os panos para os móveis. Isso me lembra dos diferentes ministérios na Igreja de Jesus. As mulheres ensinando as histórias dos evangelhos para as crianças, amém? E é claro que todos os outros ministérios são caracterizados ali na Bíblia como pessoas com sabedoria. Aqueles com sabedoria utilizavam seus dons que Deus lhes deu. Pessoas sem sabedoria podem ter o dom. Na verdade, eles têm, todo filho de Deus tem um dom, mas não estão utilizando. Mas a Bíblia diz que aqueles com sabedoria são generosos e são pessoas que servem. Glória a Deus. Observe que todo o propósito para Deus profetizar essas palavras para Abraão, naquele sonho, a respeito da sua descendência, que seriam escravos e sairiam com grandes riquezas. Deus tinha um propósito para aquelas riquezas. Então, na noite que aquilo aconteceu, 400 anos depois de Abraão, em Êxodo 12, a Bíblia diz que Deus deu a eles graça. Deus deu graça a eles antes da transferência acontecer. Amém? E o Senhor deu graça ao povo e aos olhos dos egípcios, favor aos olhos do mundo. Teremos favor aos olhos daqueles que não podem ver Deus, que não conseguem ver o mundo espiritual, mas eles verão o resultado do favor de Deus na sua vida. Amém? A transferência vai acontecer. Então agora, eles saem do Egito, cheios de ouro e prata, atravessaram o Mar Vermelho e do outro lado, no Monte Sinai, Deus deu a lei. E o que aconteceu depois da lei? Deus deu a eles o projeto do tabernáculo. Foi aí que Moisés disse: aqueles que têm ouro, prata, pedras preciosas, e também aqueles que têm panos escarlate, linho azul, podem trazer. Trouxeram tanto que Moisés teve que fazê-los parar. É a generosidade espiritual. Eu amo como a Bíblia descreve isso. Aqueles que tinham um coração sábio, aqueles que eram generosos, essas coisas combinam. Amém? É prosperidade com propósito. Como aplicamos isso hoje? Isso não está escrito apenas para nos mostrar o que aconteceu na história. Não, é para nos ensinar que a casa de Deus hoje é a igreja, o corpo do nosso Senhor Jesus. E, em termos práticos, significa a sua vida em uma igreja local. Amém? Sua riqueza, suas bênçãos, tudo aquilo que Deus te deu é para beneficiar a igreja local. Veja, se quisermos fluir com Deus, nós nos alinhamos com os planos de Deus, com o seu propósito. Se você aprender que Deus quer te prosperar, por exemplo, se eu ver, digamos que eu não fosse um judeu na época do Êxodo. Na verdade, foi isso que aconteceu. Muitos egípcios se juntaram aos judeus. Digamos que eu não sou um judeu, sou um egípcio. Mas eu vi, através das pragas, que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eu quero fazer parte desse povo. Amém? É o que chamam de prosélito. Convertidos de outra nação. A Bíblia diz: e subiu também com eles uma mistura de gente. Então eu quero fazer parte disso. Estou sendo inteligente. Infelizmente, essa mistura de gente causou que Israel tropeçasse na sua peregrinação pelo deserto. Mas muitos deles permaneceram fiéis. Até no tempo de Davi, tinham gentios, não judeus, que eram fiéis a Davi. Então, se eu conheço o plano de Deus e vejo que o propósito dele é com Israel, e vejo que Deus está dando a eles grande riqueza, eu vejo que tem um propósito para essa riqueza. Então, eu alinho a minha vida
com isso. E adivinha? Eu costumava fazer um experimento na escola, um experimento científico. Você tem uma lâmpada no final e você tenta conectar os fios. Se a luz não acende, você sabe que não está conectado. Tem que se certificar que tudo está conectado, então a luz acende. Então, se eu quero o resultado, a luz acesa, quero a minha vida abençoada, tenho que alinhar a minha vida de acordo com os planos de Deus, porque naquela época, aqui na Terra, onde Deus estava trabalhando? Em quem Deus estava trabalhando? No povo de Israel. Então eu vou me colocar bem ali, bem no meio do plano e propósito de Deus. Se Deus quer construir o tabernáculo e eu estou bem ali, ouvindo Deus falar para Moisés, e Moisés dizendo para nós que Deus quer construir o tabernáculo e quem estiver disposto pode ofertar o que você tiver, então eu vou me alinhar com os planos de Deus para construir sua casa. Amigo, hoje você tem o mesmo privilégio. Amém? Você tem o privilégio de ofertar no que Deus está fazendo hoje. E o que Ele está fazendo? As pessoas dizem que Deus está fazendo muitas coisas ao redor do mundo, mas eu te digo que, em primeiro lugar, Deus está espalhando o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Veja, Deus poderia ter construído o seu tabernáculo no deserto através do anjo Gabriel ou pelo anjo Miguel, porque os anjos não se cansam. Deus poderia ter feito anjos construírem um tabernáculo e ficaria muito bom, melhor do que Bezaleel fez. Amém? Mas, amigo, esse não foi o plano de Deus. O plano dele é assim: ele te permite ter o privilégio de fazer as suas riquezas passarem por você, para que a sua mordomia, a sua fidelidade, o seu amor por ele se sobressaia. E Deus vai ver se você é fiel com o que ele te deu. Amém? Não é que Deus precisa de você para construir sua casa, que ele precisa do seu dinheiro para construir sua casa. Não, esse dinheiro veio dele. Mas às vezes pensamos, o que eu tenho foi o que eu ganhei. Sabe, pastor, eu trabalhei duro por isso. Existe um belo versículo na Bíblia, uma promessa de Deus para o povo de Israel, Deuteronômio 8, verso 17 e 18. E não digas no teu coração, a minha força e fortaleza de meu braço me adquiriram esse poder. Eu vou repetir porque é importante. Deus disse, não digas que a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Amigo, por que Deus disse, não digas no teu coração? Perceba que não é algo externo. Ninguém fala isso de forma externa. Eles sabem que não devem falar que foi minha força que me deu poder. Elas não expressam verbalmente, mas não diga no seu coração. Não diga nem no coração, é isso que acontece. É um sentimento, a minha força e a fortaleza do meu braço fizeram isso. Por que Deus disse isso? A menos que esse poder ou riqueza que vem para você de uma forma muito natural. Veio para você de forma natural porque você investiu sabiamente em alguma coisa, ou você trabalhou duro e o seu chefe ofereceu para você uma promoção, um aumento de salário. Você sente que é tão natural porque você trabalhou duro por isso. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deve ser isso. Senão ninguém falaria isso no coração. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho, ninguém pode abrir o Mar Vermelho. Não seria espetacular? O poder de adquirir riqueza tem que ser algo que é o verdadeiro poder de Deus. Senão ele não te daria poder para adquirir riqueza. Ele não te dá riqueza, ele te dá força para adquirir riqueza. E esse poder é tão naturalmente sobrenatural em sua manifestação que o perigo é que você esquece que é o Senhor que te dá a força. Então Deus diz, não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder ou riqueza. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder. Agora, o propósito para esse poder ou riqueza é para Ele confirmar o seu concerto que jurou a teus pais como se vê nesse dia. Alguns pensam que Deus está falando sobre a aliança no Sinai, que é a aliança da lei. Não. O poder de adquirir riqueza para confirmar o seu concerto. Que concerto? Que jurou a teus pais. Essa é a resposta. É o concerto da graça.
Porque quando Deus fez esse concerto com Abraão, Isaque e Jacó, foi muito antes da lei, foram 400 anos antes da lei. Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E que concerto foi esse? O concerto abraâmico, que é totalmente incondicional. Não era baseado na obediência de Abraão, mas na fidelidade de Deus. É o mesmo concerto da graça que temos hoje. Somos abençoados com as bênçãos de Abraão. Somos a semente de Abraão, se pertencemos a Cristo. Amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, você e eu. Amém? Para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Observe que o poder para obter riqueza é para confirmar o seu conserto. Mas que conserto? É a aliança da lei? Não, é a aliança da graça. Então, amigo, Deus te dá poder para obter riqueza para estabelecer o conserto da graça. Onde você encontrar o conserto da graça sendo pregado, sendo proclamado, esse é o lugar. Se você alinhar a sua vida nisso e você está contribuindo e dizimando para essa obra, amém? Você com certeza vai receber esse poder para adquirir riquezas. Glória a Deus, aleluia! Deus deu esse poder para o seu povo. Mais uma vez, algumas pessoas dizem, eu não acredito no evangelho da prosperidade. Eu também não acredito nisso. Eu não acredito que existe um evangelho da prosperidade. Não existe isso. A Bíblia diz que é o evangelho da graça e paz. Mas o resultado do evangelho é sempre provisão. A primeira área que Deus provê é a justiça como um dom. Depois ele provê para a sua alma. Vinde a mim e eu te darei descanso. Glória a Deus. Paz, que excede todo o entendimento. Para os nossos corpos, ele nos dá saúde. Amém? E para a nossa vida externa, como 3 João diz, que a vontade de Deus é que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Externamente, que seja saudável, assim como vai bem a tua alma. Amém? Em todas as áreas. Essa é a prosperidade de Deus. Amém? Então Deus dá poder para obter riqueza para alguém que entende a sua visão, seu propósito de estabelecer o concerto da graça. Amém? E colocam seu dinheiro ali. Glória a Deus, porque é ali que Deus trabalha. É onde a provisão de Deus flui. Amém? No tempo de Israel, onde Deus estava trabalhando? Deus estava trabalhando para construir o tabernáculo. E foi para onde a riqueza que Deus deu para eles, as grandes riquezas, estava indo. É claro que eles não deram tudo o que tinham. Na verdade, falaram para eles para não trazerem mais. Então, quando Deus te abençoa, com certeza vai sobrar muita coisa. Jesus disse, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada. Ele podia ter parado aí. Seria o suficiente. Boa medida recalcada quer dizer que você tem que empurrar para baixo. Mas ele continua dizendo, transbordando. O que é transbordar? Você já recebeu bênçãos que transbordaram? Tem gente que diz que Deus supre as nossas necessidades. Deus dá o que precisamos, não o que queremos. A minha Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Deus também te dá aquilo que você quer. E por que transborda? Já recebeu uma bênção que transbordou? Amigo, Deus quer que as suas bênçãos transbordem para que elas fluam para os outros. Mas você é abençoado? Você é abençoado no processo? Sim! Com certeza você é abençoado no processo. Amém? Porque você é o canal onde a provisão flui. Vai ter mais do que suficiente para você. O único problema que temos é quando fica parado como um mar morto em Israel. O mar morto tem entrada, mas não tem saída. Por isso que é chamado mar morto. Nada pode sobreviver no mar morto. Mas, no norte de Israel, o mar da Galileia está cheio de peixes, porque tem entrada e tem saída. Esse mar é abençoado? Sim, porque ele é um canal. Ele se permite ser um canal. Então você é abençoado quando você dá? Com certeza vai ser abençoado, certo? E o transbordar é uma bênção para muitos outros, mas também para você e sua família.
Glória a Deus. Espero que tenha te abençoado. E eu quero que você veja a importância do seu espírito estar aberto. Amém? É aí que tudo começa. Agora, os pormenores, como Deus vai fazer isso, não é tão importante, porque vemos que com cada fome, ele tem um certo plano, sabedoria, um certo paradigma para o servo de Deus naquele momento. Amém? E ele vai te dar isso. Ele vai te dar. Peça para Deus sabedoria. Mas o mais importante, eu quero compartilhar com você o plano de Deus para que você prospere. Número 1. Número 2, para que propósito é essa prosperidade? É prosperidade com propósito. Quando as pessoas esquecem o propósito, não têm a visão da prosperidade. É aí que elas perecem. Sem visão, o povo perece. Tudo na sua vida perece, porque você não tem a visão de Deus. E que visão é essa? Deus te dá prosperidade para você ser uma bênção. E mais especificamente, onde essa bênção é direcionada para a aliança da graça, para construir sua casa. Amém? Ela é construída de pessoas que ouviram o evangelho e assim são adicionadas à casa de Deus. Amém? E entre eles, provavelmente, tem pecadores que guardaram e ajuntaram riquezas. E agora a transferência de riqueza acontece, veja como é justo, e de uma forma legal. Tudo acontece da forma de Deus. A transferência vai acontecer quando os pecadores forem salvos. Aleluia! Aleluia! Eu costumava ler o salmo que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, e tudo que fizer prosperará, certo? Continua dizendo, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu costumava pensar que todos morreriam, quando diz que eles não subsistirão no juízo. Até um certo dia, eu percebi, diz que nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? Não subsistirão porque se tornarão justos. Amém? O justo subsiste na congregação. Eles serão salvos. O ímpio será salvo e estará diante de Deus. Salvo. Glória a Deus. Aleluia. Uma das maneiras, eu creio, uma das principais maneiras, é que esse povo será salvo. E serão salvos através do evangelho. A Bíblia diz, e como ouvirão, se não há quem pregue? Porque estabelecemos que a fé para a salvação, a fé para a cura, fé para a prosperidade, amém? Vem pelo ouvir. Isso já está claro. Mas a Bíblia diz, como pecador, como o mundo vai ouvir a palavra de Deus? Como ouvirão se não há quem pregue? Tem gente que diz, eu ouço diretamente de Deus. Mas aqui diz, como ouvirão se não há quem pregue? Muitas das vezes Deus usa pregadores. Amém? A voz de Deus fica mais alta com pregadores, pregadores ungidos. Amém? Certo? Então, como ouvirão se não há quem pregue, a Bíblia diz. E continua dizendo, e como pregarão, ou seja, como pregadores pregarão, se não forem enviados? Deixa eu ir mais longe e te perguntar, como eles serão enviados? E acaba voltando para as ofertas, dinheiro. Amém? Sem dinheiro não dá para enviar ninguém. Amém? Até esse programa que chega até você, ele vem através de coisas que compramos com dinheiro. Certo? Dinheiro comprou esse equipamento, esse estúdio, certo? Essa câmera. Até quando você leva o evangelho fisicamente viajando, tem que ter dinheiro para a passagem, certo? De avião ou de navio, precisa de dinheiro. Como o pregador será ouvido, certo? Como eles serão ouvidos? Como pregarão se não forem enviados? A ideia de enviar é onde o evangelho e o dinheiro se encontram. Amigo, tem gente que diz, o dinheiro não é importante para a pregação do evangelho. Não, meu amigo. É vital. Veja a conexão. Fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E como ouvirão sem pregador? E como eles serão enviados? Como eles pregarão se não forem enviados? Amém? O diabo quer te desviar. Eu quero te alertar aqui. O que eu estou vendo acontecer é que o diabo está distraindo o povo de Deus. Eles têm com eles os dízimos, têm as ofertas, mas fica com eles. E o diabo se certifica que eles dão para outros lugares. O dízimo ainda vai para um lugar, vai para o propósito do diabo. Veja, já percebeu que isso é exatamente o que aconteceu com o povo de Israel?
Quando Deus falou sobre o tabernáculo, isso aconteceu logo após receberem a lei, mas não até eles construírem o bezerro de ouro. Moisés estava lá em cima na montanha, recebendo o projeto da casa de Deus, o tabernáculo. Ao mesmo tempo, o diabo estava trabalhando no pé da montanha, tentando desviar as riquezas, desviando o ouro e a prata. Para quê? Para construir o bezerro de ouro. Você vê o que o diabo está fazendo? O diabo não quer que você use sua riqueza para construir a casa de Deus. Ele não quer que use a sua riqueza para financiar o evangelho de Jesus Cristo. Ele quer desviar isso. E, amigo, você ainda vai colocar seu dinheiro em algum lugar, mas o diabo quer que esse dinheiro vá para o bezerro de ouro, seja qual for o bezerro de ouro. Então, como o diabo está te distraindo? Você tem o dinheiro. Entenda que mesmo que você não dê o seu dízimo naquele mês, esse dinheiro vai para outro lugar. Ainda vai ser gasto. É melhor ir para um bom solo, para o evangelho. Mas lembre-se que essa terra que Deus tem para o seu povo durante o tempo de fome pode parecer que não é uma terra boa. Amém? Você tem que agir por fé e não por vista. Deus nos mostra onde colocar o nosso dinheiro. No evangelho de Jesus Cristo, na casa de Deus, na sua igreja local, onde quer que ela esteja. Vai dizimar para a sua igreja local, para você fazer parte dessa transferência de riqueza nos últimos dias. Amigo, eu sei que vão criticar essa mensagem e falar um monte de coisas, falarem que é materialismo. Já ficou claro que somos contra o materialismo, a cobiça, a avareza, o amor ao dinheiro, somos contra isso. Mas falamos sobre ser uma bênção, prosperidade com propósito. Glória a Deus. Graças a Deus que ainda havia ouro e prata suficiente quando Moisés desceu e destruiu o bezerro de ouro. Reestabeleceu o propósito, e sinto que estou fazendo isso nesses últimos dias. E a propósito, percebeu que construíram um bezerro depois de dizerem: Moisés subiu para a montanha e não sabemos o que aconteceu. De certa forma, Moisés era um tipo de Cristo. Cristo subiu a montanha, voltou para o Pai, fisicamente, e está voltando para nós. Mas parece que nesses últimos dias, o que Pedro profetizou que ia acontecer, está acontecendo. As pessoas dizem: onde está a vida do Senhor? Desde que os pais dormiram, tudo permanece igual. Onde está a promessa da sua vinda? O povo disse a mesma coisa. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. O céu